Muito bom dia a todos, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Bom, seguimos essa semana trazendo algumas informações sobre o momento do mundo, o momento aí das bolsas, problemas ocasionados pela alta de juros nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Teremos também problemas na alta de juros aqui. Muito estranha a posição do Banco Central brasileiro. Quem ganha com a alta de juros no Brasil? Os bancos. O fato do presidente Roberto Campos Neto ter sido vice-presidente do Santander nos pode levar a pensar que ele pode estar com uma pauta comprometida com gerar ganhos para os bancos, os grandes bancos brasileiros? É uma pergunta. Para onde vão os gestores do Banco Central quando terminarem o seu mandato? Acredito que todos voltarão ao sistema bancário. O presidente Roberto Campos Neto assumirá uma vice-presidência ou presidência em algum grande banco? Isso sugere uma agenda oculta? Não sei, estou perguntando, não estou afirmando, mas é preciso que a gente entenda que esta autonomia do Banco Central não pode ser vista como um cheque em branco e nós não podemos ser ingênuos e achar que as pessoas possam não estar defendendo interesses que não estão sendo percebidos. Existe a agenda oficial, existe mensagens subliminares, interesses não confessados. O mundo é assim, na verdade, o mundo é assim. É preciso muita atenção, porque numa situação desta, de manutenção de juros, a gente começa a ver efeitos colaterais acontecendo no mundo. Nos Estados Unidos eles estão acontecendo e o presidente do Federal Reserve teve a coragem de não subir os juros em 0,50, subiu só em 0,25. Acredito que pode ser que na próxima reunião do Fed sequer haja mais aumento de juros, que este tenha sido o último. Esta é uma probabilidade com que eu trabalho. Porque o nível de estresse chegou a um patamar lá nos Estados Unidos preocupante, a ponto do maior investidor do mundo, o americano Warren Buffett, ir se reunir com diversos importantes assessores do governo Joe Biden para levar a eles a visão do Warren Buffett sobre o que poderia estar acontecendo com a economia americana e com o sistema financeiro americano. Então, para Warren Buffett se mexer, é porque algo pode ficar muito sério. Não é? Pode ficar muito sério. E acredito que por conta desta mobilização do Warren Buffett e também por conta da falência de 3 bancos, dentre eles o SVB, o Silicon Valley Bank, que foi o primeiro, o Jerome Powell resolveu usar a prudência, pisar no freio. Na Europa, o Banco Central Europeu, mesmo com os problemas vistos no Credit Suisse, não pisou no freio, aumentou em 0,50, conforme tinha sido anunciado anteriormente. Aí o que foi que aconteceu? Após a decisão do Banco Central Europeu, sexta-feira, a gente viu o Deutsche Bank começar a dar sinais de que há algo que não está tão legal assim. É importante observar, porque é um gigante alemão, o Deutsche Bank. Vamos acompanhar essa semana os desdobramentos, mas o que eu quero deixar claro é que é possível que na próxima reunião do BCE, do Banco Central Europeu, não haja alta de taxa de juros, ou se houver, que seja de 0,25. Que eles também comecem a pisar no freio. Aqui no Brasil, Clóvis, o que deveria ter acontecido em março, face a esse contexto internacional e face à nossa inflação ter ficado em 2022 em 5,7, inflação média, ok? Que alguns diriam, mas existem alguns grupos onde a inflação está 8, a inflação está 10. Sim, mas a média é 5,7, ok? Então, não me venha falar com grupos. Eu vou olhar a média. A média está 5,7. Nós estamos com 13,75 de taxa de juros, é 8%
de juros real. Não existe paralelo no mundo desenvolvido, lúcido, inteligente, de uma taxa de juros desse montante. Nos Estados Unidos, a taxa de juros está abaixo da inflação. Ok? Então, o que é que eu penso? É que aqui a gente já poderia ter baixado a taxa de juros agora em 0,50. De 13,75, tirava 0,50, caía para 13,25. Em maio, mais um corte de 0,50, trazia para 12,75. E aí dava uma parada, de repente, lá para setembro, outubro, faria mais um corte de 0,50, né? E continuaria dando os cortes aí até o final do ano, de repente, para terminar em 11,75, ok? Terminar o ano com 11,75. Isso causaria um descontrole inflacionário? De forma alguma. De forma alguma. Não causaria nenhum descontrole inflacionário, ok? Isso seria bom para a economia? Seria. Seria bom para a economia. Haveria um sinal de reversão de expectativas, haveria uma maior empolgação com a Bolsa, as empresas ficariam menos pressionadas com relação ao crédito, o crédito ficaria mais barato, a dívida das empresas também reduziria, suas margens de lucro aumentariam. Isso tudo seria bom para o mundo corporativo, isso seria bom para a população, isso seria bom para a dívida dos governos, que também reduziria, entendeu? Seria bom para todos. Bom, o Banco Central, com a sua medida de manter os 13,75, foi bom apenas para os bancos. Os bancos continuam ganhando com esses juros altos. Há um limite para este ganho, porque também a gente vai começar a assistir a aumento da inadimplência por causa dos juros. Empresas com problemas de honrar compromissos feitos com os bancos. Veremos também esses problemas começarem a pipocar. E aí há um limite para esse benefício dos bancos. Vai chegar uma hora, e está próximo, dos bancos também começarem a ter prejuízos por conta da alta dos juros. Fiquemos acompanhando, mas o que eu entendo é que é hora de baixar, já passou da hora de baixar, né? Já passou. Eu quero compartilhar com vocês a visão de uma diretora do Banco Central Europeu, de uma ex-diretora, uma italiana. O nome dela é Lucrezia Reichling. Ela hoje ensina na London Business School e ela foi diretora-geral de pesquisa do BCE no período de 2005 a 2008. Né? E ela disse o seguinte: o Federal Reserve e o Banco Central Europeu deveriam explicar ao público que, embora continue comprometido em voltar à meta da inflação, faz sentido, por hora, ter uma certa tolerância com a inflação. Voltar rapidamente para 2% vai implicar em uma recessão grave e muito desemprego. A crise bancária pode fazer os bancos centrais revisarem o seu ritmo de aperto. Essa é a questão que a gente está colocando. Segundo Lucrezia, existem instrumentos específicos para lidar com as instabilidades financeiras. Na opinião dela, o Federal Reserve e o Banco Central estão sendo agressivos demais na alta dos juros. A inflação corrente e as expectativas continuam elevadas, bem acima da meta de 2%, é verdade. Mas os bancos centrais precisam saber lidar com este momento sem desencadear uma recessão grave e, ao mesmo tempo, sem perder a credibilidade. Obviamente, não é um problema fácil, é um problema difícil, mas é possível trabalhar com a inflação um pouco mais alta durante um certo tempo. Porque a inflação, ela não foi gerada por consumo, por demanda. Ela é uma inflação que inicialmente foi gerada por choques externos. No caso da Europa, disse ela, em especial por conta dos choques de energia. Então, quando isso acontece, esses choques externos, a dinâmica de preços vai criando uma inércia. A dinâmica de preços vai criando uma inércia. E exige que a economia se estabilize em um novo equilíbrio. Exige que a economia se estabilize em um novo equilíbrio.
e você precisa dar tempo ao tempo para que as coisas voltem ao patamar de normalidade. Então, eu acho que é isso que precisa ser feito também. Eu concordo em gênero, número e grau com a Lucrézia Heitlin, né? É preciso algum tempo para que as mudanças nos preços sejam acomodadas pela economia. É melhor ter um pouco mais de inflação por algum tempo. Não entender isso, no meu humilde modo de entender, é uma burrice. É um erro crasso. É um erro crasso. Clóvis, quem foi Crasso? Aí vocês estudem história romana para entender quem foi Crasso, que cometeu um erro tão grande que o erro virou o nome dele, Crasso. Portanto, estudem história, que vale a pena, viu? Estudar a história. Olha, a Anatel avaliou metade dos bens reversíveis com valor nulo, disse os técnicos do TCU. Ele considerou que os cálculos da consultoria aprovados pela Anatel para o saldo de adaptação das concessões seriam provisórios e, em alguma medida, incompletos. Isso tudo está aí dentro do contexto de análise dos bens reversíveis. O TCU recomendou que a Anatel se concentre nos bens mais relevantes para análise de valor, né? A Anatel entende que as empresas Oi e Vivo deverão pagar por conta dos bens reversíveis para fazer a migração da telefonia fixa do regime de concessão para autorização 20 bilhões. Oi, 8 bilhões e Oi, 12 bilhões e pouco, Vivo 8 bilhões e alguma coisa. As empresas dizem que não faz o menor sentido isso, que esses cálculos estão equivocados, né? A Vivo já disse que não entende desta forma e que devolve a concessão se o cálculo for esse, né? A Oi também, da mesma forma, já colocou por aí as questões. A verdade é que nessas análises, as desvalorizações patrimoniais dos bens não consideraram, né, as desvalorizações, as defasagens ao longo do tempo, depreciação, vida útil. Ao meu ver, houve uma série de erros nas metodologias utilizadas para a Anatel. A sensação que passa é que o objetivo é realmente sangrar as empresas, né, e tirar o máximo de dinheiro possível deles. Tirar o máximo possível de dinheiro deles. É isso que me passa, né, em relação à Anatel. O curioso é que ninguém fala que os fundos setoriais criados que tiram receita das empresas de telecom, em 21 anos, recolheram aos cofres públicos 231 bilhões de reais. Você sabia disso? Os fundos setoriais criados que tiram dinheiro da área de telecom, em 21 anos, recolheram aos cofres públicos 231 bilhões de reais. Só no ano que passou foram 5 bilhões de reais. Mas, Clóvis, eu nunca ouvi falar nisso. As pessoas no Brasil são muito desinformadas, né? Desde 2001, as prestadoras de serviço de telecom já pagaram aos cofres públicos 231 bilhões de reais para os fundos constituídos. Que fundos são esses, Clóvis? Pelo amor de Deus. Você tem vários. Você tem o FUST, que é um que eu trouxe publicidade aqui, né? Muitos nunca tinham ouvido falar no FUST. A grande maioria nunca tinha ouvido falar no FUST. Aqui foi o primeiro canal a abordar o assunto, né? Ninguém falava sobre este assunto aqui no país. Pois bem, ele não é o único. Ele arrecada 31% desses 200, ele arrecadou 31% desses 231 bilhões, provavelmente, né? O Fistel arrecadou 34% do dinheiro de 2022. Só para você ter uma noção da distribuição de 2022. O FUST ficou com 31%, o Fistel com 34%, aí depois teve o Condecine com 23%,
o CFRP 7% e o Funtel 6%. Então, estes 5 fundos, ok? Estes 5 fundos setoriais de telecomunicações, desde 2001, por conta da privatização do sistema Telebrás, receberam das empresas de telecom 231 bilhões de reais. Ou seja, a Anatel ainda quer mais dinheiro? Desculpa, não dá para acreditar nisso. Não dá para entender que a Anatel tenha algum sentido lógico nessa sua demanda. As pessoas precisam dizer um basta a esta pouca vergonha dos governos brasileiros. Isso é um assinte, isso é um assalto à mão armada. Ao meu entender, é esse. As pessoas precisam se manifestar, as pessoas precisam dizer: olha, chega, basta, vamos ser racionais, não tem mais nada a restituir. Essa migração tinha que ser a custo zero. Custo zero. Simples assim. Olha, dia 8 de abril, a primeira parte da seleção de empresas vai estar sendo liberada, viu? Dia 8 de abril, primeira parte. Vão ser 2 relatórios em abril. A primeira parte vai ser liberada no dia 8, a segunda parte no dia 14. Ok? Você não assinou ainda a seleção de empresas? Assine, por favor, R$360, R$1 por dia, e você vai ter os estudos nossos produzidos de fevereiro deste ano até janeiro de 23, ou de 24. De fevereiro de 23 até janeiro de 24. Vão ser 12 meses que você receberá esses estudos, e eles são complementares. Então, independente do momento que você assina, você recebe retroativamente os estudos anteriores, que fazem parte de uma linha de raciocínio. Então, não faria sentido você não recebê-los. Você vai receber todos os relatórios a partir do momento que você assina. Então, assine R$360 e você vai ter uma visão diferenciada, uma visão que a gente utiliza para analisar os cenários, as probabilidades. A gente faz uma análise do fluxo de investimento estrangeiros, a gente faz uma análise com relação ao índice PL, a gente faz uma análise a partir de relatórios que a gente tem acesso do Goldman Sachs, do JP Morgan, né? Então, a gente tem um contexto que permite a você ter uma condição de ficar longe dos ruídos e filtrar informações mais, vamos dizer assim, inteligentes e úteis para a construção das suas estratégias e a tomada das suas decisões. Eu também compartilho as empresas que eu estou investindo e que eu estou estudando. Isso serve como uma espécie de referência para os seus estudos também, ok? Então assine a seleção de empresas. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!